O barulho daquele talher contra o prato de porcelana fina ainda ressoa na minha cabeça, mesmo agora. É uma memória intrusiva, como uma pontada. Foi naquele dia, o dia em que tudo desabou. Não, desabou não. Quebrou-se, estilhaçou-se em mil pedaços, como aquele bolo de gelado que o Pedro tanto esperava, abandonado e a derreter na nossa mesa no canto do restaurante mais caro de Lisboa. Ou talvez não fosse o mais caro, quem sabe? A minha memória prega-me dessas partidas, sabe? Mas era chique, disso tenho a certeza. O jardim secreto, onde a minha vida foi atirada ao ar e caiu de forma bem diferente do que eu alguma vez poderia ter imaginado. Ele estava ali, o João. Entrou pela porta como se nada fosse, como se o mundo não estivesse prestes a virar de pernas para o ar para mim e para o Pedro. Não vinha com o presente, nem vinha a correr, ansioso por nos encontrar, por ver o filho que fazia 7 anos. Ele vinha de mãos dadas com ela. E a forma como ele a olhava. Oh, aquilo foi um soco no estômago. Aquela forma de olhar, que eu conhecia tão bem, que costumava ser só minha. Aquele brilho nos olhos que o dinheiro, as promoções e, afinal, as mentiras tinham apagado há tanto tempo da nossa relação. Nesse momento, percebi que a minha vida não só tinha quebrado, tinha sido feita em cacos. Mas vamos lá, como é que se chega a um momento assim? Não é algo que aconteça de um dia para o outro. Ou talvez sim. Quem é que sabe? A vida é uma estranha coleção de 6 e talvez. O calendário na porta do frigorífico? Ah, esse era o meu guia. Há 3 semanas que tinha aquele círculo vermelho gritante no dia 14 de outubro. O 7º aniversário do Pedro. Para mim, não era só uma data. Era um prazo. Um prazo para provar a mim mesma, e talvez ao mundo, que a família Miller, quer dizer agora a família Souza, ainda estava de pé, ainda era feliz, apesar do silêncio ensurdecedor que tinha ocupado a nossa casa em Cascais nos últimos 6 meses. Um silêncio que se enchia de perguntas não feitas e de respostas temidas. João, por favor, diz-me que te lembraste do telescópio. Sussurrei, com o telemóvel encostado à orelha, enquanto equilibrava um tabuleiro de panquecas de mirtilo. Eram 7h15 da manhã. Do outro lado da linha, o zumbido do trânsito. Ele já estava no carro. Tinha saído antes do sol nascer, alegando uma crise com aquela fusão caótica na empresa dele, a Souza Encia. Aquele maldito projeto Horizonte que o engolia por inteiro. Ana, estou a conduzir. Mais alto, por favor. A voz do João era seca, apressada. Sim, eu encomendei. Deve chegar ao escritório hoje. Trago-o para casa logo à noite. Ele já está acordado? Está a vestir-se. Ele pensa que ainda estás no chuveiro. Respondi, quase sem pensar. Era uma rotina. Mentiras brancas para manter a paz, para proteger o Pedro da ausência do pai. Não faças isso, Ana. A voz dele subiu um tom. Não me faças parecer o vilão. Estou a trabalhar que nem um cão para pagar esta festa, não estou? Diz-lhe apenas que o amo. Estarei em casa às 6. Pontual. Reservamos no O Forno Dourado, certo? Às 18 horas. João, por favor, ele faz 7 anos. Só se faz 7 anos uma vez. A minha voz era um apelo. Eu sei, eu amo-te. Tenho que ir. A linha morreu. Fiquei a olhar para o telemóvel por uns segundos a mais, antes de forçar um sorriso e virar-me, no exato momento em que o Pedro escorregou para a cozinha com as meias do Spider-Man. Onde está o papá? Perguntou o Pedro, os olhinhos a vasculhar a divisão, à procura do homem alto, de fato cinzento, que costumava erguê-lo para ele tocar no teto. O papá teve de ir combater uns vilões no trabalho, meu amor, disse, deixando cair uma panqueca no prato dele. Mas ele vem cedo para casa hoje e vamos comer o maior bife do mundo. E adivinha o que mais? Os olhos do Pedro arregalaram-se. O telescópio? Talvez, pisquei o olho. O dia foi um borrão de preparação ansiosa. Eu não era só uma dona de casa.
Eu era a arquiteta da nossa posição social, a gestora das finanças, na teoria pelo menos que o João era o cabeça da casa, do calendário social e, mais recentemente, do controlo de danos pela crescente ausência do João. Passei a tarde a fazer o bolo de chocolate favorito do Pedro, só para o caso de a sobremesa do restaurante não ser suficiente. A insegurança, a dúvida, eram como um buraco que eu tentava desesperadamente preencher. Às 16h30, a mensagem chegou. Não foi uma chamada, não foi uma nota de voz, foi uma bolha cinzenta e fria no meu iPhone. João, crise com o cliente, não posso sair. Jantar adiado para o fim de semana. Diz ao Pedro que lamento. Compra-lhe algo bom de minha parte. Fiquei parada no meio da sala, o silêncio ensurdecedor. Senti um golpe físico no peito. Não era apenas o cancelamento. Era a forma. Uma mensagem de texto no aniversário do filho. Digitei de volta furiosamente. Prometeste. Ele está à espera à janela. 3 pontos apareceram. Depois desapareceram. Depois apareceram de novo. João, Ana, para com a culpa. Estou a fazer isto por nós. Não esperes por mim. Olhei para o Pedro. Ele estava sentado no puff junto à janela, com a sua melhor camisa de botões, a observar cada carro que virava para a nossa rua. O papá chegou? Perguntou ele sem se virar. Engoli o nó na garganta com tanta força que doeu. Eu não podia fazer aquilo. Não podia partir o coração dele ali, em casa. Precisava de uma distração. Precisava de barulho, de luzes, de comida. Papá, o papá está preso a salvar o mundo, Pedro. Menti, a minha voz a tremer só um pouco. Mas sabes que mais? Isso significa que vamos numa missão secreta. Só tu e eu. Vamos na mesma ao restaurante chique e vamos pedir tudo do menu. O Pedro olhou para baixo, os ombros caídos. Aquilo partiu meu coração, sim. Partiu-me. Põe os sapatos, disse pegando nas chaves com uma determinação súbita e feroz. Vamos ao jardim secreto. Não era o forno dourado. O jardim secreto era um bistrô francês de luxo do outro lado da cidade, perto do escritório do João. Era exorbitante, barulhento e impossível de entrar sem reserva. Mas eu conhecia a gerente, uma velha amiga chamada Joana. Se não podia dar o pai ao Pedro, dar-lhe-ia uma noite de luxo. Que tolice, pensando agora. Eu queria era preencher o vazio com brilhos e ilusões. Conduzimos até a cidade com o horizonte a brilhar em tons de roxo e dourado. Pus as músicas favoritas do Pedro, cantando bem alto para abafar o silêncio do lugar do passageiro, que parecia gritar a ausência do João. Chegamos ao jardim secreto por volta das 19h. O lugar fervilhava. Valetes de coletes vermelhos estacionavam Porsches e Mercedes. O ar cheirava a azeite de trufa e a perfume caro. A Joana conseguiu espremê-los num pequeno e recatado box, nos fundos, resguardado por uma treliça de era. Era acolhedor. És o melhor acompanhante de sempre, disse ao Pedro, batendo com o meu copo de água no copo de refrigerante dele. Obrigado, mãe, ele sorriu fracamente. Mas gostava que o papai estivesse aqui. Ele disse que me queria mostrar como cortar um bife. Eu sei, querido. Eu sei, respondi. Encomendei o filé mignon, o lobster mac and cheese e as batatas fritas com trufa. Estava a tentar preencher o vazio com calorias, a fingir uma normalidade que não existia. Às 19h45, a porta principal do restaurante abriu-se. Eu estava virada para a entrada. Era um hábito que tinha apanhado há anos, observar sempre a porta. A campainha tocou. O maître, um homem alto chamado Pedro, avançou com um sorriso. O meu garfo congelou a meio caminho da boca. Era o João. Usava o mesmo fato cinzento com que tinha saído de casa naquela manhã. Parecia cansado,
mas não com o cansaço do trabalho árduo que ele alegava. Parecia energizado e não estava sozinho. Agarrada ao braço dele vinha uma mulher. Era deslumbrante, mais nova do que eu, talvez uns 25 anos. Tinha cabelo castanho que caía em ondas soltas pelas costas e usava um vestido de seda que custava mais do que o meu primeiro carro. Eu observei, paralisada, enquanto o João se inclinava e sussurrava algo ao ouvido da mulher. Ela atirou a cabeça para trás e riu, um som brilhante e cristalino que cortava o jazz ambiente do restaurante. O João sorriu. Era um sorriso genuíno, um sorriso que eu não via dirigido a mim há anos. Ele colocou uma mão na parte inferior das costas da mulher, guiando-a não para uma reunião de negócios, mas para a mesa romântica no canto, junto à janela. A mesa reservada para aniversários e propostas de casamento. O Pedro estava ocupado a pintar no seu menu infantil. Ele não os tinha visto. Sentiu o sangue escoar do meu rosto, deixando-me fria e tonta. Crise com o cliente. A mentira tinha o gosto amargo da bilis na minha boca. Mãe, estás bem? A voz do Pedro parecia vir de debaixo de água. Ele olhava para mim, os seus olhos castanhos arregalados de preocupação. Tinha notado a minha mão a tremer, o garfo a tilintar contra a porcelana. Forcei-me a inspirar, expirar. Se fizesse uma cena agora, o Pedro veria. O Pedro veria o pai dele com outra mulher no seu aniversário. Aquele trauma duraria uma vida inteira. Tinha de protegê-lo. Estou bem, meu amor, disse, forçando um gole de água. Só um pouco de congelamento cerebral da água fria. Olha para aquele aquário de lagostas ali. Consegues contar quantas há? O Pedro virou a cabeça para a parede de trás. 1, 2, 3. Enquanto o Pedro contava, voltei o meu olhar para a mesa 4. O João puxava a cadeira para a mulher. O nome dela, viria a saber mais tarde, era Sofia, mas naquele momento era apenas a mulher. Meti a mão na minha mala e tirei o telemóvel. As minhas mãos tremiam tão violentamente que quase o deixei cair. Abri a aplicação da câmera. Zoom. A imagem no meu ecrã estava granulada, mas clara o suficiente. O João a segurar a mão de Sofia por cima da toalha branca. O João a rir. O João a inclinar-se para lhe beijar os nós dos dedos. Clique, clique, clique. Cada foto parecia um prego no caixão do meu casamento. 8 lagostas! Anunciou o Pedro, virando-se. 8? Uau, disse eu, deslizando o telemóvel para debaixo da perna. É muita coisa. Mãe, posso ir à casa de banho? Perguntou o Pedro, a contorcer-se. O pânico disparou no meu peito. A casa de banho era perto da entrada. Para lá chegar, o Pedro teria de passar mesmo ao lado da mesa 4. Não, disse eu, demasiado depressa. O Pedro pareceu confuso. Mas eu tenho mesmo de ir. Olhei em volta. O empregado estava a aproximar-se com os nossos aperitivos. Precisava de um plano. Está bem, disse eu, a minha mente a acelerar. Mas temos de jogar um jogo. Chama-se Agente Secreto. Tens de ir à casa de banho super rápido, com a cabeça baixa para os espiões não te verem. Consegues fazer isso. Olha para os teus pés o tempo todo. Os olhos do Pedro brilharam. Como um ninja. Exatamente como um ninja. Vai. Observei-o a correr furtivamente pela mesa do João, os olhos fixos nos seus tênis luminosos. O João estava demasiado ocupado a servir vinho a Sofia para notar o próprio filho a passar a 1,5 metros dele. A cena deu-me vontade de gritar. Queria marchar até lá, virar a mesa e despejar o caro Pinot Noir sobre a cabeça mentirosa do João. Queria gritar. É o aniversário do teu filho, cobarde! Mas não o fiz. Eu fui advogada antes de ser mãe. Sabia que a raiva era útil, mas a estratégia era letal. Quando o Pedro voltou, sem fôlego da sua missão ninja, a comida chegou. Cortei o bife dele, sorrindo,
conversando, desempenhando o papel de mãe feliz. Por dentro, estava a morrer. Passados uns 40 minutos, o João e a Sofia levantaram-se. O meu coração batia forte nas costelas. Estavam a ir embora? Não. A Sofia estava a ir para a casa de banho. O João sentou-se de novo a verificar o relógio. Era a minha oportunidade. Pedro, disse eu, a minha voz firme, aqui está o meu telemóvel. Pode jogar Minecraft por 5 minutos. Não olhes para cima até eu voltar. A mãe vai cumprimentar uma amiga. Está bem. O Pedro agarrou no telemóvel, imediatamente absorvido. Levantei-me. Alisei o meu vestido. Não andei com raiva. Andei com graça. Andei diretamente até a mesa 4 e parei mesmo à frente do João. Ele estava a olhar para o seu menu. A escargot é excelente aqui, disse calmamente. A cabeça do João disparou. A cor fugiu do rosto dele tão depressa que parecia um cadáver. A boca abriu-se, mas nenhum som saiu. Ele olhou para mim, depois olhou freneticamente em volta do restaurante. Ana, engasgou-se. O quê? O que fazes aqui? A celebrar, disse eu, a minha voz fria como gelo. O Pedro queria bife. Disseste que estavas a trabalhar. Que lugar engraçado para uma reunião de clientes, João. O cliente costuma sentar-se no teu colo? Ana, fala baixo. O João sibilou, levantando-se e tentando alcançar o meu braço. Não é o que parece. Vamos lá para fora. Recuei, evitando o toque dele. Não me toques. Ana, por favor. A Sofia, ela é uma consultora. Estamos a celebrar um negócio. É por isso que lhe estavas a beijar a mão? Perguntei, levantando uma sobrancelha. É esse o protocolo corporativo padrão agora? O João limpou o suor da testa. Estás a fazer uma cena. Onde está o Pedro? Eu apontei para o box lá atrás. Está ali, a comer o jantar de aniversário dele sozinho, porque o pai está demasiado ocupado a consultar para se lembrar que ele existe. O João olhou para o Pedro, depois de volta para mim, o pânico a instalar-se. Ele sabe? Não, disse eu, porque ao contrário de ti, eu coloco-o em primeiro lugar. Não vou arruinar a noite dele. Mas a tua está prestes a ficar muito complicada. Nesse momento, a porta da casa de banho abriu-se. A Sofia voltava, sorridente, a retocar o batom. João, querido, eu estava a pensar que podíamos... Ela parou quando me viu. A Sofia olhou do João para mim. Ela não era estúpida. Viu a semelhança nos anéis de casamento que ambos usávamos. Os anéis que eu tinha desenhado. Oh, disse Sofia, o sorriso a falhar. Tu deves ser a mulher. Completei eu por ela. E tu deves ser a crise no trabalho. A Sofia olhou para o João confusa. João, tu disseste-me que estavas separado. Disseste que o divórcio estava a ser finalizado na próxima semana. Eu ri. Foi um som seco, sem humor. Separados? Tomamos o pequeno almoço juntos esta manhã. Ele beijou-me na testa. O João parecia um animal encurralado. Sofia, deixa-me explicar. Não te des ao trabalho, interrompi. Inclinei-me perto do João, a minha voz a baixar para um sussurro que era mais aterrorizante do que um grito. Tens 10 minutos para acabar a tua bebida e sair daqui antes que o Pedro acabe o jogo dele. Se ele te vir, João, se ele te vir com ela no aniversário dele, garanto-te que nunca mais o verás. E eu vou levar tudo, a casa, os carros, a empresa, tudo. Não esperei por uma resposta. Virei-me e voltei para o meu box. Mãe, o Pedro olhou para cima quando me sentei. Quem era aquela? Agarrei no garfo. Apenas alguém que conhecia o papá, meu amor. Come as tuas batatas fritas, querido. A sobremesa já vem. Mas enquanto sorria para o meu filho, a minha mente já estava a calcular. Eu não ia apenas divorciar-me do João, ia destruí-lo. Mal sabia eu
A mulher que estava na mesa 4 não era apenas uma amante, e o negócio que o João estava a celebrar não era apenas sobre dinheiro. O segredo era muito mais profundo do que um caso. E o homem com quem eu tinha casado estava envolvido em algo muito mais perigoso do que infidelidade. E era com ele que eu partilhava um filho. Momento, aqui tenho de fazer uma pausa, respirar, porque aquilo tudo, aquela noite, foi tudo tão rápido e tão lento ao mesmo tempo. A ver o João ali, a rir-se com ela, enquanto o Pedro esperava por ele. Sinceramente, a vida às vezes parece uma série má de televisão. Não acham? De repente, a pessoa com quem dormes, com quem construíste uma casa e uma família, revela-se alguém que nunca conheceste, um total estranho. E o pior é que, em algum canto da minha cabeça, eu devia ter desconfiado, devia ter sabido. Havia pistas, pequenos estilhaços que eu ignorava, que eu limpava para debaixo do tapete da nossa vida perfeita. Será que é sempre assim? Será que vemos o que queremos ver até ser tarde demais? Até a realidade nos estapear a cara com força total? Não sei. Às vezes penso que talvez fosse mais fácil se as pessoas simplesmente fossem honestas. Ou talvez eu fosse ingênua. Possivelmente um pouco dos dois. Enfim, preciso de voltar ao que aconteceu, porque aquilo foi apenas o início, o pontapé de saída para um autêntico descalabro. E o pior ainda estava para vir. O silêncio pesado preenchia o SUV. O Pedro tinha adormecido no banco de trás, agarrado a uma figurinha de plástico de ninja que tinha recebido com a refeição infantil. Pelo retrovisor. Parecia tão pequeno, tão inocente. Ele não sabia que o mundo dele tinha mudado radicalmente na última hora. Não sabia que a senhora simpática do restaurante era a razão pela qual o pai não viria para casa para o deitar. Estacionei o carro na garagem da nossa casa em Cascais. A casa estava escura. O lugar do João na garagem estava vazio. Levei o Pedro para cima, o peso dele morto nos meus braços. Tirei-lhe os jeans, vesti-lhe as calças do pijama e deitei-o. Fiquei ali muito tempo, apenas a ouvir a sua respiração. Dentro e fora. Precisava de estar calma. Precisava de ser a Ana que se tinha licenciado em Direito com distinção, não a Ana que tinha passado os últimos 7 anos a escolher cortinas e a organizar brincadeiras. A advogada ainda estava lá, em algum lugar, enterrada sob camadas de compromisso doméstico. Desci as escadas e servi-me um copo de vinho. As minhas mãos, finalmente, estavam firmes. Às 22h15, os faróis varreram a parede da sala. O som da porta da garagem a abrir-se ecoou por debaixo do chão. Ele tinha chegado a casa. Sentei-me na poltrona da sala, à espera na escuridão. Não acendi a luz. A porta da garagem abriu-se. O João entrou. Parecia desgrenhado. A gravata desapertada, o botão de cima desfeito. Parecia um homem que tinha corrido uma maratona. Ou talvez um homem que tinha passado as últimas 2 horas a discutir com a amante. Ele carregou no interruptor da luz. Quando me viu ali sentada, saltou. Jesus, Ana, exalou agarrando o peito. Por que estás sentada no escuro? Ela largou-te? Perguntei, a minha voz sem inflexão. O João suspirou, um som longo e cansado, feito para me fazer sentir que eu era irracional. Dirigiu-se ao minibar e serviu-se um uísque. Ana, podemos não fazer isto hoje à noite? Estou exausto. Estás exausto. Levantei-me. O Pedro esperou à janela por 3 horas. João, 3 horas? Eu disse-te que era trabalho. O João vociferou, batendo com o copo na mesa. A Sofia não é apenas um caso. Ela é a filha do principal investidor do projeto Horizonte. Se eu não a entretivesse, a empresa perderia milhões. Eu estava a fazer o meu trabalho. Olhei para ele. Era uma aula magna de gaslighting. Ele estava em tentar transformar a sua infidelidade num sacrifício nobre pelas finanças da família. Então,
Segurar a mão dela fazia parte do trabalho? Perguntei, aproximando-me. Beijar os nós dos dedos dela? Mentir-lhe sobre estarmos separados? Isso estava no contrato? O rosto do João endureceu. Tu já não entendes como este mundo funciona, Ana. Estiveste fora do jogo demasiado tempo. Às vezes, tens de massagear a verdade para fechar um negócio. Tu disseste-lhe que nos íamos divorciar na próxima semana, eu disse. Eu disse o que tinha de dizer para a manter feliz até os papéis serem assinados. O João gritou. Tu gostas desta casa? Gostas da escola privada que o Pedro frequenta? Gostas do teu Range Rover? Por que isto? Ele gesticulou para si mesmo. Paga tudo isso. Se tiver de flertar com uma miúda mimada para manter as luzes acesas, eu faloei. Devias estar a agradecer-me, não a perseguir-me. Por um segundo, quase acreditei nele. Esse era o superpoder do João. Ele conseguia vender gelo a um esquimó. Conseguia fazer-te sentir louca por confiares nos teus próprios olhos. Mas depois lembrei-me da forma como ele a olhara. Não era doloroso, não era calculado, era adoração. Quero ver o teu telemóvel, disse eu. O João gelou. O quê? O teu telemóvel. Desbloqueia-o. Dá-mo. Não sejas ridícula, ele escarneceu, virando-se. Tenho sigilo de cliente, ficheiros confidenciais. Não me importo com os ficheiros. Quero ver as tuas mensagens com a Sofia. Não. Então sai. O silêncio esticou-se, tenso como uma corda de piano. Desculpa? O João riu nervosamente. Esta é a minha casa, e sou eu que estou a criar o nosso filho nela, disse eu. Tens duas escolhas. Ou desbloqueias esse telemóvel agora mesmo, ou fazes a mala e vais para um Ibis. Não vou ter um mentiroso na mesma casa que o meu filho. O João olhou para mim, os olhos a semicerrarem. Ele estava a avaliar-me à procura de uma fenda, um sinal de fraqueza. Não encontrou. Está bem, ele cuspiu. Queres jogar duro? Está bem, eu vou embora. Mas não esperes que eu rasteje de volta quando perceberes que não consegues pagar a conta da eletricidade. Ele subiu as escadas furioso. Ouvi gavetas a bater. 10 minutos depois, desceu com uma mala de viagem. Parou à porta. Estás a cometer um erro, Ana. Não tens ideia da pressão em que estou. Não tens ideia do que realmente está a acontecer. Eu sei o suficiente, disse eu. Ele bateu a porta. Esperei até ouvir o carro dele afastar-se. Depois, fiz a única coisa que ele não esperava. Não chorei. Não liguei para a minha mãe. Fui para o escritório dele em casa. O João era meticuloso com a segurança. O portátil encriptado. Os armários de arquivo trancados. Mas o João também era arrogante. Ele assumia que eu era apenas uma dona de casa que não distinguia um disco rígido de um secador de cabelo. Esqueceu-se que antes de ser mãe eu tinha sido revisora de contas forense para o Ministério Público. Não só entendia de dinheiro, entendia como as pessoas o escondiam. Sentei-me à secretária dele. Não precisava do portátil. Precisava de papel. As pessoas esqueciam-se sempre do papel. Abri a gaveta debaixo da secretária, trancada. Passei a mão por baixo do rebordo da secretária, à procura da chave sobressalente que ele costumava colar ali anos atrás. Tinha desaparecido. Olhei em volta da sala. O João tinha o hábito de esconder coisas à vista. Os meus olhos pousaram no telescópio, aquele que ele tinha comprado para o Pedro anos atrás, não o novo que ele tinha esquecido hoje. Estava no canto a apanhar pó. Dirigi-me a ele. Desaparafusei a tampa da lente. Dentro do tubo oco da perna do tripé, senti algo frio, uma chave. Desbloqueei a gaveta. Lá dentro, não havia ficheiros sobre o projeto Horizonte. Não havia contratos de trabalho. Havia uma pilha de extratos bancários e um segundo telemóvel, um burner. Peguei nos extratos primeiro. Não eram da Souza Encia. Eram de um banco nas Bahamas, sob o nome de uma empresa de fachada, Argent Holdings. Digitalizei os números, a respiração presa.
Depósitos enormes, 50 mil euros, 100 mil euros a cada 2 semanas. Mas foram os levantamentos que me fizeram o sangue gelar. Não estavam a ir para a Sofia, não estavam a ir para joalharias ou hotéis. Estavam a ir para uma conta críptica, rotulada como VC, e estavam a esvaziá-los. Peguei no telemóvel burner. Estava sem bateria. Liguei-o ao carregador do meu portátil. Enquanto ele ligava, olhei para o extrato bancário mais recente. A data era de ontem. Saldo, 402 dinheiros. A conta estava vazia. O meu marido não me estava apenas a trair. Estava falido. E com base nos milhões que tinham circulado por aquela conta no último ano, ele não era apenas um banqueiro de investimentos. Estava a lavar dinheiro. O telemóvel burner apitou. Estava ligado. Uma nova mensagem recebida 20 minutos atrás, enquanto o João discutia comigo na sala. Remetente desconhecido. Mensagem. Ela sabe demasiado. Se ela falar, o negócio acaba. E tu sabes o que acontece aos pontas soltas. Resolve isto. Hoje. Deixei cair o telemóvel. A sala ficou de repente muito fria. O João não tinha saído porque eu o tinha posto fora. Ele tinha saído porque precisava de se afastar de mim. Ou estaria ele a voltar? Resolve isto. Corri para a porta da frente e tranquei-a. Ativei o sistema de alarme. O meu marido não era apenas um traidor. Estava em perigo. E, por extensão, o Pedro e eu também. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre Cascais como se nada tivesse acontecido. Pássaros chilreavam. Os aspersores silvavam. Eu não tinha dormido. Tinha passado a noite a cruzar os extratos bancários com os associados conhecidos do João. O cenário era sombrio. Às 8h10, liguei a um serralheiro para mudar as fechaduras. Às 8h30, liguei ao banco para congelar as nossas contas conjuntas. Às 9h00, a campainha tocou. Verifiquei a câmara de segurança no meu telemóvel. Não era o João, era a Sofia. Usava óculos de sol grandes e um sobretudo, parecendo uma celebridade a tentar evitar os paparazzi. Parecia nervosa. Não parava de olhar por cima do ombro para a rua. Abri a porta, mantendo a corrente de segurança. "O que queres?" perguntei. A Sofia tirou os óculos de sol. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados. Não parecia em nada com a mulher confiante do restaurante. Parecia aterrorizada. "Ana", disse ela, a voz a tremer. "Por favor, preciso de falar contigo. É sobre o João." "Não tenho nada a dizer-te." Comecei a fechar a porta. "Ele vai fugir", a Sofia disparou. "Ele está a sair do país hoje à noite e vai levar o Pedro." Gelei. Voltei a abrir a porta. "O que é que disseste?" "Deixa-me entrar", a Sofia implorou. "Por favor, eles podem estar a observar." Hesitei. Depois desfiz a corrente. A Sofia esgueirou-se para dentro e eu tranquei a porta atrás dela. Paramos no hall. A tensão era tão densa que se podia cortar. "Fala", ordenei. "Eu não sabia", disse a Sofia, as lágrimas a escorrerem. "Juro por Deus, Ana, não sabia que ele era casado até ontem à noite. Ele disse-me que era viúvo." "Viúvo?" Deixei escapar uma risada seca e incrédula. "Ele disse-me que se estava a divorciar de ti." "Ele mente", disse a Sofia. "Ele mente sobre tudo. Mas não é por isso que estou aqui. Tinhas razão no restaurante. Eu estou ligada a ele. O meu pai é o Sr. Souza. O Souza da Souza Encia." O meu queixo caiu. O João não estava a dormir com um cliente. Estava a dormir com a filha do chefe. "O João tem gerido um fundo privado para o meu pai", continuou a Sofia, esfregando as mãos. Ou assim pensávamos. "Ontem à noite, depois de tu saíres, confrontei-o. Exigi ver as contas. Disse-lhe que ia ligar ao meu pai e ele entrou em pânico. Disse-me que se eu fizesse aquela chamada, pessoas morreriam. Disse que se tinha metido com algumas pessoas más. Tubarões do empréstimo, talvez pior. Máfia russa, não sei. Ele disse que perdeu o dinheiro deles, Ana.
Milhões. E agora eles querem no de volta. Pensei no extrato bancário. Saldo. 402 euros. Ele tem usado a empresa do meu pai para lavar dinheiro para eles, disse a Sofia. Mas ele desviou uma parte. Ficou ganancioso. Agora a conta está vazia e os clientes estão a vir cobrar. Ele disse-me que tem um plano. Disse que tem uma quantia em dinheiro e passaportes escondidos. Ele planeia apanhar um voo fretado privado para o Brasil hoje à noite. Ela olhou para mim, os olhos arregalados de medo. Ele disse que não podia deixar o filho para trás. Disse que o Pedro é a única coisa que importa. Um pavor frio apoderou-se de mim. Ele vai levar o Pedro. Por que me estás a dizer isto? Perguntei. Por que me vais ajudar? A Sofia meteu a mão na mala e tirou uma pasta. Porque ele roubou ao meu pai também. E porque quando te vi com o teu filho ontem à noite, percebi que eu era a vilã na tua história. Eu não quero ser a vilã, Ana. Quero ajudar-te a enterrá-lo. Ela entregou-me a pasta. Este é o plano de voo, disse ela. Ele reservou um voo fretado do aeroporto executivo de Tires para as 18h de hoje. Voo 808. Olhei para o relógio. Eram 9h15. Onde está ele agora? Perguntei. Ele está no escritório, disse a Sofia a rasgar tudo. Agarrei nas chaves do carro. Fica aqui. Vigia a casa. Se alguém se aproximar da porta, liga para o 112. Onde vais? Perguntou a Sofia. Vou tirar o meu filho da escola, disse eu, e depois vou ver o teu pai. O meu pai? A Sofia empalideceu. Ele vai matar o João. Se os russos não chegarem a ele primeiro, disse eu sombriamente. Conduzi até a escola do Pedro como uma maluca. A minha mente estava a acelerar. O João não era apenas um falhado. Era um criminoso. E no seu desespero, tinha se convencido de que raptar o nosso filho era um ato de amor. Cheguei à escola primária. O recreio estava vazio. As aulas estavam a decorrer. Corri para a secretaria. Estou aqui para buscar o Pedro Souza. Emergência familiar. A recepcionista, uma senhora idosa e simpática chamada Dona Laura, olhou por cima dos seus óculos de leitura. Franziu o sobrolho. Dona Ana, mas o senhor João já o veio buscar. O mundo parou de girar. O quê? Sussurrei. Há cerca de 20 minutos, disse a Dona Laura, a verificar o seu livro de registros. Ele disse que iam numa viagem surpresa de aniversário. O Pedro estava tão entusiasmado. Disse que iam ver os macacos na selva. Brasil, pensei eu, quase tropeçando para trás, agarrando-me ao balcão para me apoiar. Ele disse para onde iam agora. Ele disse que tinham de passar primeiro pelo escritório para buscar as malas dele. Disse a Dona Laura, parecendo preocupada. Dona Ana, está tudo bem? Não respondi. Virei-me e corri. Ele tinha o Pedro. Ele tinha o meu bebê. Voltei para o meu carro, as minhas mãos a tremerem tanto que mal conseguia meter a chave na ignição. Marquei o número do João. Foi diretamente para o correio de voz. Era uma reviravolta. O calendário. O João não estava a esperar até às 18h. Aquilo era um engodo que ele tinha dado à Sofia porque sabia que ela acabaria por ceder. Ele estava a agir agora. Saí do parque de estacionamento a acelerar. Tinha de chegar a Souza e Cia. Eram 30 minutos de carro. Fiz o percurso em 15. Abandonei o carro na zona de cargas e corri para o lobby. O segurança, o Rui, conhecia-me. Dona Ana, que bom vê-la. O João está lá em cima? Ofeguei. Ele acabou de sair, disse o Rui. Desceu no elevador de cargas para a garagem há cerca de 2 minutos. Vinha com o filho dele. Miúdo giro. Não o deixem sair, gritei. Rui, fecha os portões. O Rui parecia confuso, mas viu o terror nos meus olhos. Estendeu a mão para o rádio. Base, bloquear a garagem agora. Corri para a escadaria. Subi as escadas 2 degraus de cada vez, os meus saltos a clicarem ruidosamente no cimento. Arrombei a porta da garagem.
Mesmo a tempo de ver o Audi SUV preto do João a guinchar em direção à rampa de saída. O portão de segurança de metal estava a descer lentamente. João, gritei, a minha voz a ecoar pelas paredes de cimento. João, para! Ele viu-me. Vi os olhos dele no espelho lateral. Não abrandou. Acelerou o motor. O Audi disparou, escorregando por baixo do portão em descida com apenas alguns centímetros de sobra. A antena raspou contra o metal com um guincho nauseabundo. E depois ele desapareceu. Fiquei ali, ofegante, a ver as luzes traseiras desaparecerem na luz do dia. Tinha-o perdido. O meu telemóvel vibrou na minha mão. Era uma mensagem do João. Ana, desculpa, não posso deixá-lo contigo. Um dia vais entender, não nos sigas. Se ligares para a polícia, as pessoas que me perseguem vão encontrar-nos. Queres que o Pedro se magoe? Fica quieta. Caí de joelhos no cimento oleoso. Gritei um som primal, de cortar o coração, o som de uma mãe que tinha perdido o seu. Mas enquanto as lágrimas caíam, algo mais aconteceu. O medo começou a cristalizar-se em algo mais frio, mais duro. Ele tinha levado o meu filho. Ele tinha me ameaçado. Levantei-me, limpei o rosto. Marquei o número do cartão de visita que a Sofia tinha deixado na pasta. O escritório do Sr. Souza. Uma voz nítida atendeu. Passemu, disse eu. Diga-lhe que é a Ana Souza. Diga-lhe que sei onde está o dinheiro dele. E diga-lhe que preciso de um helicóptero. O João pensava que estava a jogar xadrez. Pensava que era o rei. Estava prestes a aprender que a rainha é a peça mais perigosa no tabuleiro. 30 minutos depois, eu estava no escritório do Sr. Souza, na cobertura da Souza e Cia. A vista era deslumbrante, a cidade inteira estendida como uma grade de ouro e aço. Mas eu não estava a olhar para a vista, estava a olhar para o Sr. Souza. Ele era um homem intimidante. Cabelos prateados, olhos como pedra lascada e uma quietude que sugeria que estava habituado a que as pessoas o temessem. Estava sentado atrás de uma secretária que provavelmente custava mais do que a minha casa. Dona Ana, disse ele, a voz num murmúrio baixo. A minha filha diz-me que é uma mulher de recursos, mas invadir o meu escritório a exigir um helicóptero é ambicioso. O meu marido tem o seu dinheiro, disse eu, indo direto ao assunto. E ele tem o meu filho. Não me importo com o dinheiro, Sr. Souza. Pode queimá-lo se quiser. Mas o João está desesperado. E homens desesperados cometem erros. Se ele entrar num avião, eu perco o meu filho para sempre. Preciso dos seus recursos para o parar. O Sr. Souza encostou-se para trás, unindo os dedos em tenda. E por que não haveria eu de ligar ao CEF ou à minha própria equipa de segurança privada para o interceptar? Por que o João não vai para o aeroporto? Disse eu. O Sr. Souza levantou uma sobrancelha. A Sofia disse, voo 808. É um engodo, disse eu, tirando o telemóvel burner do João do bolso. Enquanto eu vinha para cá, este telemóvel recebeu um ping. É um localizador. O João não está a ir para o aeroporto executivo, ele está a ir para o Porto de Lisboa, terminal Alcântara. O Sr. Souza franziu o sobrolho. As docas. Por quê? Porque ele não vai voar comercial ou fretado privado. Expliquei, a minha mente a trabalhar rapidamente. As pessoas a quem ele roubou, o VC, nos extratos bancários. Não são apenas investidores. São a Bratva, a máfia russa. O João sabe que se for para um aeroporto, o passaporte dele vai ativar um alerta. Ele está a tentar sair por mar. Navio de carga. É a única maneira de mover tanto dinheiro sem deixar rastro de papel. O Sr. Souza levantou-se. O ar na sala mudou. Ele dirigiu-se à janela. Vitor Costa, o Sr. Souza murmurou. VC, isso explica a irregularidade nos mercados asiáticos. Virou-se para mim. Se o Vitor Costa está envolvido, o seu marido é um morto-vivo. O Vitor Costa não aceita desculpas. Ele aceita sangue.
Não me importa o que aconteça ao João, disse eu, a minha voz a tremer com raiva suprimida. Eu quero o Pedro. Se o João tentar embarcar num navio com o meu filho e os russos o encontrarem primeiro? Não terminei a frase. A imagem do Pedro apanhado num fogo cruzado fez as minhas pernas fraquejarem. O senhor Souza carregou num botão da sua secretária. Prepara o helicóptero e a equipa de segurança, SUVs blindados para o porto. Ele olhou para mim. Tu vens comigo, Ana. Tu conheces-o. Tu sabes como ele pensa. E se o Vitor Costa estiver lá, posso precisar de uma testemunha que não esteja na minha folha de pagamentos. Movemo-nos rapidamente. A viagem de elevador até o telhado foi um borrão. O vento chicoteou o meu cabelo contra o rosto enquanto as pás do helicóptero ganhavam vida. Ao descolarmos, a subir sobre os arranha-céus, olhei para o telemóvel burner na minha mão. O ponto que representava o João estava a mover-se constantemente para sul, em direção à água. Ele parou, gritei pelo headset. Está num armazém perto do pátio de contentores. Esse é o ponto de troca, disse o Sr. Souza, a voz dele sombria no meu ouvido. Ele não está apenas a fugir, está a comprar a sua saída. Vai encontrá-los, vai encontrar os russos. O pânico arranhou a minha garganta. Com o Pedro no carro? Ele pensa que pode negociar, disse o Sr. Souza. É um tolo. Não se negocia com tigres, dona Ana. Atira-se neles. O helicóptero inclinou-se bruscamente em direção à extensão cinzenta do oceano. Senhor Souza, disse eu, agarrando o cinto de segurança. Se chegarmos lá e as coisas correrem mal, preciso que me prometa algo. O quê? Se for para escolher entre o dinheiro ou o menino, escolha do menino. O Sr. Souza olhou para mim. Por um segundo, a máscara do CEO implacável caiu. Ele viu uma mãe que estava disposta a incendiar o mundo. Vamos salvar o menino, prometeu o Sr. Souza. O distrito dos armazéns era um cemitério de metal enferrujado e contentores de transporte empilhados como blocos de Lego. Era desolador, o tipo de lugar onde as coisas aconteciam e nunca chegavam às notícias da noite. O helicóptero deles aterrou a 1 quilômetro de distância para manter o elemento surpresa. 2 SUVs pretos esperavam por eles. A equipa de terra do Sr. Souza. Amontoaram-se. O alvo está no armazém 4B, relatou o chefe de segurança, um homem chamado Carlos. A imagem térmica mostra 3 veículos. Um é o Audi do Souza. Os outros 2 são desconhecidos. Assinaturas de calor elevadas. Estão armados. Vai, comandou o Sr. Souza. Rasgaram os portões de rede. Os SUVs guincharam até parar em frente às enormes portas de enrolar do armazém 4B. Carlos e outros 4 homens armados com espingardas de assalto posicionaram-se. Fique no carro, o Sr. Souza ordenou-me. Não, disse eu abrindo a porta. O Pedro está lá dentro. Ana! Eu já estava a correr. Esgueirei-me por uma porta lateral, entrando no espaço cavernoso. O ar cheirava a diesel e água salgada. No centro do armazém, o Audi preto do João estava estacionado. Os faróis estavam acesos, cortando a penumbra. O João estava fora do carro. Segurava uma pasta metálica. Parecia suado, a gravata tinha desaparecido, a camisa encharcada. De frente para ele estavam 3 homens. Usavam casacos de couro. O homem do meio era enorme, com uma cicatriz a descer pela sua bochecha. Vitor Costa. E no banco de trás do Audi, vi uma pequena cabeça. O Pedro. O meu coração parou. Ele estava a ver um tablet, alheio ao fato de que, a 1 metro de distância, homens com armas estavam a decidir o destino do pai. Está tudo aqui, o João estava a dizer, a voz a falhar. 5 milhões em obrigações ao portador e dinheiro, tal como combinamos. Agora, recebo a passagem no Lusitânia, certo? Eu e o meu filho. O Vitor riu. Foi um som úmido e feio. João, o Vitor avançou. Tu pensas que me roubas?
Fazes-me parecer um tolo para os meus parceiros e depois compras simplesmente um bilhete? Eu dupliquei o seu investimento, o João implorou, estendendo a pasta. Olhe, está tudo lá. O Vitor fez um gesto a um dos seus capangas. O homem avançou e tirou a pasta. Abriu-a, verificou o conteúdo e assentiu. Bom, disse o Vitor, levamos o dinheiro. E a passagem? Perguntou o João, a esperança a subir-lhe na voz. Sem passagem, disse o Vitor, tirando uma pistola com um silenciador do casaco. Tu és um risco, João, uma ponta solta. Os olhos do João arregalaram-se. Ele tropeçou para trás em direção ao carro. Não, espere, eu tenho mais. Tenho as chaves de encriptação das contas Souza. Posso dar-lhe acesso a tudo. O meu sangue gelou. Ele estava a vender o Sr. Souza. Estava a vender toda a gente. O Vitor fez uma pausa. Chaves? Chaves digitais? No meu telemóvel, gaguejou João. Ainda não as enviei. Se me matar, nunca as terá. São mais 10 milhões. Fácil. O Vitor baixou ligeiramente a arma. Mostra-me. Era isto. Se o João entregasse aquele telemóvel, ele seria inútil para eles. Matá-lo-iam e levariam o Pedro como testemunha, ou pior, como garantia. Saí de trás do contentor de transporte. Ele está a mentir! Gritei. Todas as cabeças na sala se viraram para mim. Ana! O João parecia ter visto um fantasma. Mamã! O Pedro viu-me pela janela. Começou a bater no vidro. Deixem o menino ir, disse eu, caminhando firmemente em direção ao círculo de homens. As minhas pernas tremiam, mas a minha voz era de ferro. Quem é esta? Perguntou o Vitor, divertido. A mulher, disse o João, o pânico a aumentar. Ana, sai daqui! Ele não tem as chaves, disse eu ao Vitor, ignorando o João. Eu tenho. O João olhou para mim confuso, depois deu um tapa no bolso. Percebeu que o seu telemóvel, burner, aquele com os códigos de backup, tinha desaparecido. Mostrei o telemóvel burner que tinha tirado de casa. Os códigos de acesso estão neste dispositivo, disse eu, e eu acabei de lhe pôr um bloqueio biométrico. Não o pode abrir sem a minha impressão digital. E se o meu coração parar, blefei. Ele apaga os dados automaticamente. O Vitor olhou para mim com um novo respeito. Mulher inteligente. Eu quero um menino, disse eu, apontando para o carro. Deixem o menino correr para mim. Assim que ele estiver seguro lá fora, eu dou-lhe o telemóvel. Ana, não, o João gritou. É o meu seguro. Não tem seguro, João? Gritei de volta, a raiva finalmente a explodir. Não tens nada. Tu apostaste a nossa família e perdeste. O Vitor sorriu. Gosto dela. Ok, negócio feito. Ele assentiu para os seus homens. Um deles abriu a porta de trás do Audi. Pedro, corre para a mamã! Gritei. O Pedro saltou. Olhou para o João, depois para os homens com armas, depois para mim. Corre, meu amor, rápido! O Pedro correu pelo chão de cimento. Caí de joelhos, apanhando-o nos meus braços. O alívio foi tão intenso que quase desmaiei. Abracei-o com força, protegendo o seu corpo com o meu. Vai, sussurrei ao ouvido dele. Corre para a porta grande. O Sr. Souza está lá. Empurrei-o em direção à saída. O Pedro hesitou, depois correu. O Carlos apanhou-o à porta, puxando-o para a segurança. Levantei-me. Estava sozinha com os lobos. Telemóvel, disse o Vitor, estendendo a mão. Olhei para o João. Ele estava encostado ao carro, derrotado, um cobarde até ao fim. Olhei para o Vitor. Aqui, disse eu. Atirei o telemóvel, mas não o atirei ao Vitor. Atirei-o bem alto, para o canto escuro do armazém, onde a água jazia profunda e turva no cais dos barcos. Não, gritou o Vitor. Naquele exato momento, as clarabóias de vidro do armazém estilhaçaram-se. Estrondo! A equipa do Sr. Souza desceu de rapel das vigas do telhado. Granadas de efeito moral detonaram. Luz branca ofuscante
e um estrondo ensurdecedor. Agentes federais, larguem as armas! O senhor Souza tinha ativado contatos disfarçados de agentes federais. O caos irrompeu. Os homens do Vitor abriram fogo cegamente. A equipa do senhor Souza respondeu com precisão. Mergulhei atrás de uma pilha de paletes. O João não mergulhou. O pânico apoderou-se dele. Ele arrastou-se para o lugar do condutor do Audi. Bateu a porta e acelerou o motor. João, não! Gritei. Ele não estava a tentar lutar. Estava a tentar fugir. Ele meteu o carro em marcha lá atrás, virou-o, apontando para as portas abertas que levavam ao cais de carga. Mas estava cego pelas granadas de efeito moral. Não conseguia ver. Acelerou diretamente para o Vitor, atingindo o chefe russo e atirando-o pelo ar. O Audi derrapou no cimento molhado, rodou fora de controle, esmagando a grade de segurança na borda do cais. Por um segundo, o carro pairou no ar, os faróis a iluminarem a água escura abaixo. Depois a gravidade assumiu o controle. O carro mergulhou de nariz na água escura do porto. Salpicos! O armazém ficou em silêncio, exceto pelos ecos de tiros. O Vitor estava a contorcer-se no chão, a perna partida. Os seus homens estavam atados com abraçadeiras no chão. Corri para a beira do cais. Bolhas subiram à superfície. As luzes traseiras do Audi brilhavam vermelhas debaixo da água, afundando-se cada vez mais até desaparecerem na escuridão. João, sussurrei. O senhor Souza aproximou-se ao meu lado. Pôs a mão no meu ombro. Acabou, Ana. Olhei para a água. Não senti triunfo. Senti uma dor oca. Não pelo homem que tinha entrado na água. Ele tinha morrido há muito tempo, mas pelo homem que ele costumava ser. O homem que prometeu comprar um telescópio ao seu filho. Onde está o Pedro? Perguntei, virando-me do abismo. Está na limusina, disse o senhor Souza. Ele não viu o acidente. Assenti. As minhas pernas cederam. O choque da adrenalina atingiu-me como um comboio de carga. O mundo inclinou-se de lado e a última coisa que senti foi o senhor Souza a agarrar-me antes que eu batesse no chão. Acordei com o cheiro antisséptico e o bip constante de um monitor. A minha cabeça pesava, envolta em ligaduras grossas. Tentei mexer-me, mas o meu braço estava engessado. Ela está acordada. Era uma voz suave e familiar. Abri os olhos. O Pedro estava sentado numa cadeira ao lado da cama, a segurar um urso de peluche. Parecia aterrorizado, mas ileso. Mamã! Ele trepou, com cuidado para não tocar nas minhas lesões. Olá, meu amor, eu murmurei. A minha garganta parecia lixa. Atrás dele estava o senhor Souza. Parecia cansado, o fato amarrotado pela primeira vez. Tenho uma concussão, um braço partido e 3 costelas fraturadas, disse o senhor Souza. Mas os médicos dizem que é feita de aço. Joendes? Perguntei. Foi um reflexo. O rosto do senhor Souza escureceu. Ele sobreviveu ao acidente. Está na UCI no corredor, sob guarda policial. Fechei os olhos. Os russos estão sob custódia. O CEF captou a transação que enviou. Chegaram 3 minutos antes do acidente. Salvou a sua própria vida, Ana. O senhor Souza aproximou-se da cama. E salvou a minha empresa. O CEF apreendeu a carteira de criptomoedas. Mas como cooperou, e porque tenho advogados muito bons, negociamos um acordo. O dinheiro regressa aos investidores. O João assume a responsabilidade pelo desfalque e pela lavagem de dinheiro. Ele enfrenta um mínimo de 20 anos. E nós? Olhei para o Pedro. Não temos nada. Ele esvaziou as contas. A casa será apreendida. O senhor Souza sorriu. Um raro sorriso genuíno. Acho que subestima o seu valor, dona Ana. Encontrou um rastro forense que toda a minha equipa de segurança perdeu. Negociou uma troca de reféns com a máfia russa e recuperou 5 milhões de euros em bens roubados. Ele colocou um cartão de visita na mesa de cabeceira. O meu CFO reforma-se no próximo mês.
Preciso de alguém que consiga detectar uma mentira a 1 quilômetro de distância. O salário inicial é substancial e inclui um apartamento da empresa na cidade. Edifício seguro, com porteiro. Olhei para o cartão. Diretora financeira Souza e Cia. Não tenho um currículo, brinquei fracamente. Acabou de vivê-lo, disse o senhor Souza. Aceite o trabalho, Ana. Construa uma nova vida. Uma em que não tenha de esperar à janela por ninguém. Olhei para o Pedro. Ele estava a apertar a minha mão. Está bem, sussurrei. Aceito. 6 meses depois, o restaurante estava barulhento, cheio com a algazarra da hora do almoço. O jardim secreto. Sentei-me no mesmo box onde a minha vida se tinha desfeito. Mas desta vez, não usava um cardigã de dona de casa. Usava um fato azul marinho feito à medida. Em frente a mim, estava a Sofia. Ela também parecia diferente, mais calma. Tinha iniciado uma organização sem fins lucrativos para vítimas de fraude financeira. Encontrávamos-nos uma vez por mês. Era uma amizade estranha, forjada no fogo, mas era real. Soubeste? Perguntou a Sofia, mexendo o chá. A sentença foi ontem. Soube, disse eu. 20 anos. Não me sentia feliz, não me sentia triste, apenas me sentia livre. Ele pediu para te ver, disse a Sofia antes de o transferirem. Não, disse eu simplesmente. E o Pedro? O Pedro está ótimo. Entrou para a equipa de futebol. E ele sabe que o pai está de castigo por muito, muito tempo. Eu hei de lhe contar a verdade quando for mais velho. Por agora, ele está feliz por a mamã voltar a casa para jantar todas as noites às 6. Pontual. O empregado chegou com a sobremesa. Um soufflé de chocolate com uma vela. O que é isto? Perguntei. Não é o teu aniversário. A Sofia sorriu. Mas é o teu aniversário. Aniversário do quê? Do dia em que deixaste de ser uma vítima, disse ela. Olhei para a vela a cintilar na penumbra. Pensei na mulher que se tinha sentado naquele box há 6 meses, assustada, dependente, definida pelo seu marido. Apaguei a vela. Aquela mulher tinha desaparecido e não voltaria. A conta, por favor, disse eu ao empregado. É por minha conta. Paguei com o meu próprio cartão. Platina, ganhada não dada. Saí do restaurante de cabeça erguida. O sol brilhava, a cidade fervilhava. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia um prazo. Parecia uma promessa, e desta vez era uma que eu pretendia cumprir. Hoje, sei lá, às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, pergunto-me se não cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito. Mas é a minha vida. E o Pedro está seguro, e eu estou aqui por ele. Isso é o que importa. É o que sempre importou. O resto veremos.